Rádio Essencial, uma rádio de palavra, e a palavra circula na internet. O resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Melo. No habitual exercício de toma lá da cá, depois de ter aberto os cordões à bolsa para sacar míseros 30 mil kwanzas para os funcionários do regime geral da função pública, eis que 3 dias depois o preço do gasóleo sobe quase 50%. Uma subida que até o diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade de Lusíada de Angola, adepto confesso da retirada da subvenção aos combustíveis, considerou violenta. Se o aumento do preço da gasolina pouco impacto teve no setor produtivo, o mesmo não se pode esperar do aumento do preço do gasóleo, que naturalmente vai significar o aumento da inflação e, consequentemente, o agravamento da perda do poder de compra dos angolanos. Isto porque esta medida não veio acompanhada de medidas de mitigação que pelo menos minimizem os seus impactos. Portanto, mais uma facada para o Zé Povinho, que deverá continuar a virar-se nos 30, numa altura em que as Nações Unidas avisam que este ano pelo menos 1.500.000 pessoas deverão enfrentar níveis elevados de insegurança alimentar aguda. Em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, a escritora, ensaísta e editora britânica Virginia Woolf escreveu o microlivro Pensamentos de Paz durante um ataque aéreo, em que conduz o leitor na busca pela serenidade perdida. Questiona-se em como ter um pensamento de paz enquanto se ouvem e veem bombas cair e como lutar valendo-se apenas da mente. Intertextualizando com a nossa realidade, apesar de estarmos em paz há mais de 2 décadas, como se pode ter pensamentos de paz com os bolsos vazios? Como ter pensamentos de paz vendo os filhos subnutridos por falta do que comer? Como ter pensamentos de paz tendo que recorrer aos contentores de lixo? Como ter pensamentos de paz sendo obrigado a fugir para o estrangeiro para fugir ao que se passa no seu próprio país? Como ter pensamentos de paz sem liberdade de facto? No livro, Woolf escreve que existem outras mesas de negociações além das mesas de oficiais e das conferências de guerra e que existem outras armas. Transpondo, uma vez mais, a nossa realidade, num país onde se tomam medidas unilaterais, vale lembrar que existem outras mesas de negociação. Existem outras vozes a ser ouvidas. Existem outras sensibilidades. Aquele charme político do começo, consubstanciado em chamar tudo e todos para uma sentada, ficou mesmo no passado e hoje não se dá ouvidos a ninguém. Com os sindicatos, o governo já mostrou que não quer nada. Os empresários que são chamados são os das coboiadas. A juventude é para esquecer, a menos, claro, que pertençam ao maioritário. Até porque os jovens aqui são considerados frustrados, revus e do contra. E assim vai o país. Mas se por cá os jovens são impedidos com rebuçados e chocolates de se manifestarem ou manifestarem qualquer tipo de descontentamento, lá fora o cenário é diferente. Esta semana, o Presidente da República foi a Portugal a propósito da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Para seu azar, lá onde o 333 não tem efeito, foi recebido por um grupo pequeno, mas suficientemente ruidoso e politicamente constrangedor, que montou a denominada Operação Caça Marimbondo. Com cartazes em que se liam "Ditadores não são bem-vindos à festa da democracia", os revus, muitos deles fugidos de Angola por conta da repressão, passaram de ponto em ponto para levar a mensagem ao destinatário.
O número reduzido não foi motivo para os deixar acanhados, já que, segundo dizem, a imprensa internacional deu alguma pilha noticiando o protesto. Hoje, em vez de música, ouvimos a melodia das suas vozes. Portugal é conivente! 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 Fora a ditadura! Fora a ditadura! Palavras de ordem de angolanos em Portugal. Finalmente, nestes dias que andaram, ficamos a saber que os angolanos só morrem por malária porque, afinal, andam a fazer tratamento em casa e não vão aos hospitais monstruosos construídos pelo camarada presidente, que tanto se preocupa com a humanização, como nos garantiu há dias a Ministra da Saúde. Mas desta vez a revelação foi feita pelo Secretário de Estado para a Saúde Pública, numa altura em que só no primeiro trimestre do ano Luanda registrou mais de 3 milhões de casos da doença. Se por um lado a culpa tem sido dos pacientes que se guardam em casa, por outro não se pode acusar o governo de estar com os olhos vendados e deixar passar testes falsos de detecção da malária, facto que o próprio governo também denunciou por estes dias, porque afinal a culpa nunca é deles. Este assunto leva-nos à conversa com o jornalista José Gama. Boa tarde, Gama. Bem-vindo mais uma vez ao Dias Andados. Muito boa tarde, Sueli. Sempre uma honra poder estar de volta ao programa para analisarmos os temas da semana. A honra é toda nossa. Começamos mesmo com a malária. Afinal, os casos de malária só não acabam em Angola porque as pessoas insistem em tratar-se em casa. Mas, no fundo, também acho que não é uma boa desculpa. No fundo, sempre foi assim. As farmácias vendem os medicamentos ou antipalúdicos, mesmo sem receitas médicas. As pessoas quando têm malária não vão aos hospitais, tratam-se mesmo em casa, seja de forma preventiva ou quando já têm a doença. Portanto, não se pode atribuir as mortes de malárias por as pessoas estão a se tratar em casa. Se as pessoas estão a se tratar em casa, estão a tomar o antipalúdico, é porque estão a se tratar para melhorar, não é para morrerem. Agora, há casos que, sim senhora, de pessoas que morrem por falta de tratamento. Só para perceber, José Gama, és a favor de que os medicamentos para tratar a malária sejam vendidos nas farmácias, pelo menos apenas prescritos por médicos? Não, no caso da malária, as pessoas basta terem os sintomas, irem para as farmácias e fazerem aqueles testes rápidos. A farmacêutica pode, sim senhora, recomendar a dose certa ou correta ou administrar para um doente que suspeita que tenha malária sem necessariamente ele ter de ir mais ainda para um hospital ou para uma clínica. É uma forma também de ajudarmos a combater a malária. Portanto, sou de opinião, sim senhora, que um farmacêutico pode também administrar os comprimidos. Aliás, tem acontecido isso, vamos a qualquer farmácia em Angola e o próprio operador ou funcionário especialista dá-nos os medicamentos. Mas, além desta, se podemos chamar de desculpa, o governo diz que muitos casos chegam ao extremo, ou seja, muitas pessoas morrem porque as pessoas chegam ao hospital em casos já extremos, já avançados, e que o governo também diz que não se justifica porque todos têm um hospital na sua proximidade, num raio de pelo menos 5 quilómetros. Uma informação que o Sindicato dos Médicos, pelo menos, não concorda e, por isso, exige que se criem centros médicos em todos os bairros, em todo o perímetro, ao invés de se criarem hospitais terciários, hospitais que nós apelidamos aqui como monstruosos. Quem está certo?
No caso, o governo diz que não se justifica que as pessoas cheguem aos hospitais já em fase terminal, se assim podemos considerar, sendo que cada um pode procurar um hospital próximo. De acordo com o governo, cada um tem um hospital muito próximo, e o Sindicato dos Médicos diz que não é bem assim, que muita gente não tem como chegar aos hospitais porque, de facto, há muitos bairros que não existem e que, por isso, devem ser criados centros médicos em todo e qualquer bairro. Sim, como dizia, aqueles que já chegam aos hospitais nas últimas é porque provavelmente não sabiam que tinham malária, chegam, eles estão doentes, chegam e é diagnosticado ali que afinal é malária e já está nas últimas. De facto, em Angola também, nem só em Angola no geral, há ainda problemas de acesso hospitalar. Ainda não está. Por isso é que na campanha eleitoral o presidente prometeu que iria ainda construir ou mandar construir mais cerca de 80 hospitais por todo o país. Isso quer dizer que ela ainda não construiu, quer dizer que ainda há esse problema. Temos, no caso do Andulo, as pessoas para tratarem assuntos graves têm que ir até o Cuito, percorrer cerca de 1 hora de distância de um município para o outro. Portanto, e às vezes o que mata é a distância. As pessoas morrem no percurso de uma localidade para outra. E isto estamos ainda... Então, esta justificação do governo não faz sentido. Não, acho que o governo não fez nenhum estudo para que sustente ou que possa sustentar este argumento que ele está a apresentar. Não faz sentido nenhum. A questão é que Angola é um facto que há problemas mesmo de hospitais. Precisamos mais de hospitais. Por exemplo, quem está na ilha de Luanda não tem um hospital estatal ali à disposição. O que há ali são clínicas e há pessoas que às vezes não têm recursos para pagar as clínicas. Mesmo no Talatona não tem hospital estatal. O que nós precisamos aqui é, primeiro, em todo o bairro, o Estado estar presente com um hospital público para atender as necessidades das pessoas, porque há pessoas que não têm recursos mesmo para ir para pagar nas clínicas ou nos postos médicos que andam por aí. Além desta questão, Cabo Verde tem sido um verdadeiro exemplo no combate à malária, aliás, já declarou a extinção da doença. Tem faltado humildade do nosso governo em ir buscar a experiência de Cabo Verde e talvez também reproduzi-la cá no nosso país para também extinguir esta doença? Sim, os nossos governantes têm aquele síndrome da superioridade. Ele olha para Cabo Verde como se fosse uma província de Angola, como se fosse uma província de Portugal, e ele acha que não precisa ir buscar da experiência de Cabo Verde, mesmo até se nós olharmos para os nossos acórdãos do Tribunal Constitucional, não fazem referência de acórdãos, por exemplo, do Tribunal ou de especialistas do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que neste momento, a nível dos PALOPs, é um que está também muito avançado em termos de ciência e jurisprudência. Ele prefere ir buscar uma referência de Portugal e nunca de Cabo Verde. Tem este sentimento que ele acha que não deve seguir o exemplo de Cabo Verde. Ele acha que ele tem o petróleo, tendo petróleo, ele é o poderoso, ele é o monstro econômico e não deve seguir um Cabo Verde que não tem recursos minerais como diamantes e petróleo e os outros que ele tem. Portanto, há aqui uma ausência e falta de humildade por parte de Angola, porque nós temos aqui Cabo Verde, que fala a mesma língua que nós. Era uma questão de trocar experiência com este país para ver qual é a receita usada por eles para pôr fim a esta pandemia, esta doença que é a malária.
Fala aqui de uma certa falta de humildade de Angola em ir buscar experiência. Cabo Verde, naturalmente, acolheu aquelas que são as orientações da Organização Mundial da Saúde, no quesito de saneamento básico e tudo o que tem a ver com as questões que levam à extinção da malária. Achas que a Angola tem se centrado, ou seja, as políticas para a extinção da malária têm se centrado apenas no Ministério da Saúde, sendo que tem que ser políticas multissectoriais de vários ministérios para que de facto se extinga esta doença? O Cabo Verde concentrou-se no saneamento básico, como todos nós sabemos. É uma questão que tem faltado ao nosso governo também para que contribua para que acabemos de facto com esta doença no nosso país. Sim, Angola tem que... Isso depende não só da saúde, como também da questão do saneamento básico, como fez o Cabo Verde, porque podemos até ter bons hospitais, podemos ter todos os medicamentos à nossa disposição, mas se não resolvermos essa questão do saneamento básico pelas ruas, nada fica resolvido. Vamos continuar a ter ainda lagoas, e estas, por sua vez, a causarem os problemas que se tornam a fonte principal da malária. As águas paradas é uma questão também a ser resolvida, e também, sobretudo, a questão das infraestruturas. Nós precisamos de pôr fim aos lagos que ainda temos pelas ruas, arranjarmos as nossas estradas emburacadas, porque quando é época da chuva, elas formam as pequenas lagoas que, por sua vez, originam os mosquitos que dão lugar à malária. Portanto, isto não é algo que envolve apenas o Ministério da Saúde, envolve várias estruturas e departamentos governamentais que devem estar envolvidos para estarem eles todos comprometidos nessa luta contra a malária. Pelo andar da carruagem, achas que poderemos ter a extinção da doença até 2050, como se espera? Até 2050 ainda é muito tempo, estamos em 2024, mais aí cerca de 26 anos, creio que pode, ou se calhar mesmo antes. É possível se continuar a ter nas políticas que têm sido gizadas até aqui? Sim, mesmo, pronto. Tem que ter um governo também comprometido com isto, né? Com o bem-estar, com a saúde. O presidente João Lourenço disse que cresceu em corredores de hospitais, que o pai foi enfermeiro. Ele, nesse aspecto, revela ter uma visão de facto mais avançada, sente-se que ele quer fazer alguma coisa no setor da saúde, mas agora precisa trazer aqui agora especialistas, envolver as universidades e pô-los a pensar qual deve ser a receita a usarmos semelhante à de Cabo Verde ou de outros países para extinguir a malária. A malária não pode ser extinta apenas por via hospitalar. Como dizíamos, tem aqui outros fatores como infraestruturas, saneamento básico, que devem estar também envolvidas neste pacote de combate a esta doença. Falavas aqui de que João Lourenço tem são já palavras minhas, mas pelo que eu pude entender, tem uma sensibilidade diferente para a saúde. Essa sensibilidade diferente manifesta-se na construção de grandes hospitais, como tem feito, ou como defende o Sindicato dos Médicos, na construção de centros médicos, centros de proximidade, centros primários, para que as populações, de facto, tenham acesso à saúde, onde quer que estejam. Bom, o que faltou no presidente, ele cresceu em meios hospitalares, como ele disse. No ponto de vista dele, a solução é criar hospitais, e ele está a criar hospitais
lá na Angola profunda, até então o governo preocupava-se mais com construir hospitais nas grandes cidades. E João Lourenço está a criar, hoje, criou o hospital em Viana, está a criar hospitais em certas localidades, o que é positivo. Agora, ele deve também ouvir o pessoal do Sindicato da Saúde. Quando nós olharmos para o líder do Sindicato da Saúde, ele traz propostas que merecem e são merecedoras de uma boa avaliação. É pena que o governo combate este sindicato e não dando ouvidos a eles. Portanto, nós precisamos, a receita, o método, a recomendação que o Sindicato de Saúde propõe para Angola, que é para além dos hospitais, criar pequenos centros também em todas as localidades, também isso é bom, isso encontramos em qualquer país do mundo comprometido com a saúde. Não é só necessariamente os grandes hospitais, porque também podemos ter grandes hospitais e eles não terem os meios adequados para a sua funcionalidade e não terem também profissionais. Até pequenas clínicas também, em certas localidades, é necessário para os primeiros sinais dos primeiros socorros. Muito bem, 17 horas e 50 minutos, este é o programa Dias Andados, vai ar todas as sextas-feiras a partir das 17h30. Hoje estamos com o jornalista e também analista José Gama a analisar então os factos que marcaram a semana. Por isso mesmo vamos avançar para outro tema. Um estudo de várias organizações das Nações Unidas revela que pelo menos 1,5 milhão de pessoas vão enfrentar a crise alimentar aguda este ano em Angola, com maior predominância para o sul do país, que enfrenta sérios problemas. Eu pergunto a José Gama, os investimentos pelo menos nesta zona do país, não têm surtido efeitos? Não é que não tenha surtido efeito. Aconteceram fenómenos também naturais, como é o chamado evento do El Niño, que afetou uma boa parte do nosso globo, parte da América do Sul, e nós temos uma correspondência com a América do Sul em termos de clima, em termos de placas tectônicas e etc. E o que acontece é que este evento El Niño, que ocorre entre 4 a 7 anos, ocorreu, né, na nossa parte sul do país em finais do ano passado e provocou uma seca, no país. E provocando a seca, isto comprometeu também a segurança alimentar, comprometeu a produtividade agrícola e foi necessariamente esta razão que pôs em causa aqui a segurança alimentar no país, comprometendo quase 4% da nossa população, que são os 1,5 milhões de pessoas que Na verdade, ficaram sem. Em 2003 foram 1,3, mas para 2024 espera-se que aumente ou seja, em 2023 foram 1,3, 4%, em 2024 espera-se 1,5 a 5% da população. Portanto, há medidas que podem ser efetivadas que tenham algum efeito imediato ou é algo que não tem como... Pois, esse relatório feito por esse consórcio de organizações faz aqui um alerta importante. Agora, o governo deve estudar este documento, tomar medidas de prevenção, porque estão a fazer ali um alerta, e tentar ver formas de combater a seca nas regiões onde poderemos ficar afetados. Há soluções, sim, senhora, porque quando há problemas, já não é a primeira vez que temos problemas de seca, e quando há problemas, procura ser uma solução, e uma delas é a irrigação. Temos casos como Dubai também, que não há problemas graves de seca, e eles também conseguem solucionar por via da irrigação. E nós podemos, sim, senhora, fazer isso. Temos o caso do Cunene, que em tempos, e o presidente tem estado a dar este exemplo do canal lá de água que foi construído. Penso que pode-se ver
pode-se ver alternativas para resolver este problema, nem que for também com cisternas diárias para irrigarem lá as plantações, para que a nossa segurança alimentar não fique comprometida. Várias organizações internacionais, e não só a própria sociedade civil, principalmente no sul do país, têm defendido que se declare o estado de emergência para aquela posição do país. Achas que tem faltado esta coragem ao governo no sentido de não manchar a imagem política do país, ou de facto não há necessidade? Bom, o governo, quando se lhe fazem esta proposta, ele interpreta que está-se a passar um certificado de incompetência. O problema da seca, já se falou aqui várias vezes, que não é necessariamente culpa direta do governo. São fenómenos naturais que acontecem e que levam-nos a este quadro. Agora, o governo declarando ali um estado de emergência, era uma forma de chamar a atenção a comunidade internacional e também a própria Nações Unidas se envolverem neste problema e mobilizarem, quem sabe, apoios para acudir à seca no interior de Angola. Só com o estado de emergência que ele poderá provavelmente conseguir ainda mais apoios. Mas ele não faz isso. Penso que ele primeiro procura buscar as suas soluções internas, mas já se provoca. Estamos aqui, este problema já vem há mais de 10 anos, o governo não consegue ter soluções e ele prefere embarcar assim neste mar de ausência de soluções do que declarar o estado de emergência e envolver todo mundo, a comunidade internacional e etc., para juntos verem soluções e captarem apoios para a resolução da questão da seca no sul do país. O governo tem anunciado vários investimentos nesta região do país. Uma eventual declaração de estado de emergência e que depois culminaria com a intervenção de outros países, de organizações internacionais, de facto não daria um certo certificado de incompetência ao país? Não daria, mostraria até que um governo simples, humilde, que precisa de apoios e abriu as portas ao mundo e aos seus vizinhos para serem merecedores deste apoio. Seria um ato até de coragem por parte do governo. Mais vale assim do que ele deixar... Mas achas que o governo não tem esta percepção? Não, o governo não vê desta forma. Ele vê que é um poderoso, que ele é que tem todas as soluções. Esta é a forma como ele se projeta e declarar o estado de emergência, ele vai sentir-se ou sente que estará a se minimizar. Então, temos certeza que ele não vai chegar até a este ponto. Neste caso, na tua visão, o governo prefere que as pessoas morram e que haja crianças subnutridas e tudo mais no sul do país, ao invés de pedir ajuda? Sim, já aconteceu isso, creio que a UNITA, em outubro do ano passado, ou finais do ano passado, fez essa proposta ao governo e o governo não aceitou. Não aceitando, isto quer dizer que ele prefere que as pessoas morram ali do que fazer isto e que depois vai ser louros para o seu principal adversário político. Então, ele vai preferir ficar assim como está do que estender as mãos à comunidade internacional por via da declaração de emergência nesta zona. Ele já deu sinais que não vai fazer. 17 horas e 58 minutos, passamos para outro tema também esta semana foi de divulgação de relatórios. A Amnistia Internacional revelou que
revelou a falta de mudanças significativas na situação dos direitos humanos. Denunciou repressões de manifestações, excesso da força policial. Consideras que esta é uma questão que o governo, para a qual o governo não olha, que não se preocupa, a questão dos direitos humanos? O governo... ele não vê os direitos humanos como uma prioridade, porque os direitos humanos, ou a proteção dos direitos humanos, colide com as suas políticas de manutenção do poder. A manutenção do poder, no ponto de vista do governo, é disciplinar o povo, e disciplinar é com prisões. E se nós prestamos aqui atenção, nos últimos anos, o governo está a investir muito em leis contra o cidadão. Leis que criminalizam certos atos que o cidadão vai fazer. Ele agora está a criminalizar a questão da distribuição dos bens públicos. Quando nós olhamos para esta lei, o destinatário final, quem são? São os revus, os manifestantes, que o governo os acusa de destruírem os bens públicos quando vão fazer as suas manifestações. Embora que nunca tivemos aqui nenhum manifestante, ninguém mesmo a ir destruir bens públicos. Tivemos apenas alguém a subir na estátua do presidente Agostinho Neto, que está no Largo 1º de Maio. Isto acontece em qualquer parte do mundo, quando há contestação, estão reunidos numa praça, há pessoas que podem subir na estátua, não quer dizer que queiram estragar. Então, como o governo que tem aquela lei que é de penalizar quem insulta, aquilo que ele considera que insulta o presidente, ele agora traz mais um outro pacote, que é esta da destruição dos bens públicos. Tem outro pacote que é das leis contra as ONGs. Todas estas leis vão contra os direitos humanos. Ele aprovou, tem em manga uma lei sobre crimes de segurança do Estado, que ele diz que é para melhorar ainda mais o sistema de segurança no país. Portanto, indo para a questão, o governo está interessado na questão dos direitos humanos? Não. Ele está a aprovar leis que atentam ainda mais contra a segurança e contra os direitos e liberdades do cidadão angolano. Portanto, respeitar os direitos humanos vai ao desencontro da agenda do governo de manutenção do poder. Portanto, daí que os resultados destes relatórios esta semana saíram cerca de 3, saiu do relatório do Departamento de Estado, a Amnistia Internacional, a Human Rights Watch, e todas elas na mesma tonalidade, todas elas a indicarem que não houve avanço em matérias de direitos humanos em Angola. E nós temos aqui, em Angola, ainda presos políticos. Temos pessoas que foram presas por alegadamente insultarem o presidente, ou seja, acusadas de insulto ao presidente, de desobediência e etc. Portanto, a situação dos direitos humanos em Angola continua estagnada, sem que o governo faça algo para melhorar. Aliás, não está interessado em melhorar isso, porque o conceito de direitos humanos que o governo tem, ainda hoje vimos numa capa do jornal O País, é de que as pessoas falam à vontade e não lhes acontece nada. Para eles é isso. É de que há rádios, há jornais a mais em Angola. Para eles isto é o sinónimo de direitos humanos. Então, posso considerar que esta também é uma estratégia, deixar que um certo grupo de pessoas fale para que dê essa sensação. Como? Podemos considerar que também faz parte de uma estratégia, deixar que um determinado grupo de pessoas falem para que dê essa sensação de liberdade, de expressão. Sim, isso é uma retórica que a Angola usa, Moçambique, por via do governo da Frelimo, também usa. Quando lhe colocam a questão dos direitos humanos, eles dizem, não, nós temos aqui 7 rádios, temos aqui 7 jornais, há aqui liberdade de expressão, há aqui a liberdade de imprensa. Ele interpreta que liberdade de direitos humanos é por aí, é pelo número de rádios. Ele até, por vezes, tem várias rádios, tem jornais que é dele, mas para ele, os números
é que é o sinônimo de direitos humanos. Mas a culpa também desta falta de observância dos direitos humanos pode ser atribuída aos próprios cidadãos, aos próprios angolanos em geral, por supostamente não conhecerem os seus direitos, ou é de todo impossível exercer de facto os direitos em Angola? Não, a culpa não é do cidadão, há uma política do próprio governo e ele não esconde que está aqui toda hora para aprovar e a preparar leis que vão contra o cidadão, que é para penalizar o cidadão. Ele interpreta que a forma de educar o cidadão é com prisão, é com leis que colocam o cidadão na cadeia. Só que o governo faz uma leitura errada. Nós estamos num outro século, estamos muito avançados, já não estamos no tempo da escravatura, já não estamos no tempo de Salazar, em que o cidadão é educado, jogado no Tarrafal ou em São Nicolau. Ele ainda transporta para aqui aquela mentalidade antiga, né? Muito bem. Vamos avançar para outro tema. Esta semana foi anunciado o aumento do preço do gasóleo, que, tal como avançam alguns economistas, terá um grande impacto no setor produtivo. Portanto, vai ser um ano muito mais difícil do que 2023 para os angolanos. Isso vai continuar até 2025. Vamos ter... O aumento é gradual, conforme já anunciou a ministra das Finanças há uns 2 ou 1 ano. Portanto, com o aumento do preço dos combustíveis, que é consubstanciado na retirada dos subsídios nos preços destes derivados, portanto, vamos ter aqui depois os preços dos produtos finais a subirem, vamos ter aqui inflação descontrolada, portanto temos aqui um horizonte mesmo a indicar mais aperto, mais sufoco financeiro ou econômico que o povo angolano vai ainda enfrentar e viver. Que o subsídio aos combustíveis já é um peso enorme para o Estado, é sabido por todos, mas tendo em conta a fase já degradante em que o povo angolano vive, haveria como retardar esta medida, ou pelo menos que fosse aplicada em termos mínimos, pelo menos no que a população vai sentir diz respeito? Bom, este governo, pelo menos de João Lourenço, quando chegou ao poder, ou melhor, há poucos anos, a ministra Vera Daves disse que o objetivo é normalizarem os preços dos combustíveis para estarem semelhantes ao do mercado mundial ou internacional. Mas acontece que este governo tem sofrido alguns apertos e a política que ele usa, a medida que ele usa é, sempre que precisa de dinheiro, é buscar no bolso do cidadão. Buscar no bolso do cidadão como? Vai aplicando taxas e impostos, agora vai mexer aqui nos subsídios. Então, ele vai sempre buscar ali onde o cidadão está. O cidadão passou a se tornar também no petróleo do governo. Ele antes, todo o dinheiro ia buscar no petróleo, o petróleo está escasso. Nós estamos aqui a registrar algum problema na comunicação. José Gama, consegues ouvir-nos? A internet aqui a registrar problemas, é aqui o problema dos programas em direto e principalmente feitos por via da internet, mas parece que já temos, José Gama. Deixamos de ouvir-te por alguns segundos. Não, sim, ok. Eu ia dizendo que a diferença que o governo faz é que quando ele está apertado,
vai buscar o dinheiro no bolso do cidadão por via de impostos, aplicações ou aplicação de taxas, e agora ele tem a meta que é até 2025 vai buscar dinheiros aqui, retirando, aliás, a subvenção dos combustíveis. Portanto, o cidadão, como eu dizia, que passou a ser o petróleo do governo. Antigamente precisava de algo, o governo ia buscar tudo no setor petrolífero, é onde ele tinha mina. Agora, o petrolífero está comprometido com a China, né, o nosso petróleo, então ele agora vai buscar no bolso do cidadão. Por isso é que dizia, o cidadão tornou-se agora o petróleo do governo. E como é que, apesar de todos nós estarmos cientes, por conta da comunicação da Ministra das Finanças, como fizeste referência há pouco, apesar de estarmos cientes de que a qualquer momento os combustíveis, tanto a gasolina como o gasóleo, fossem subir, como é que olhas para a comunicação do governo, sendo que, tal como aconteceu na gasolina, aconteceu agora no gasóleo, a comunicação saiu num dia à noite para entrar em efetividade no dia seguinte, sendo que provavelmente muitas pessoas não tiveram acesso à informação. Como é que olhas para esta comunicação do governo? Você que se perceber que o governo tem se calhar um virtual gabinete de crise. E este gabinete de crise está a gerir a subida do preço dos combustíveis também com marketing. Ele não avisa de forma assim antecipada. Ele vai subir amanhã, ele chega hoje e anuncia logo que vai subir. Não dá tempo, nem dá espaço de debate antes de tomar a decisão. Não dá espaço para que ele possa receber contribuições. Ele pensa hoje e dia seguinte anuncia logo. E isto põe as pessoas muito irritadas. O que deveria se fazer é 3 meses, 2 meses antes de algum aumento, o governo poderia já se comunicar e avisar que, olha, vou aumentar os preços daqui a 2 meses. Ou 3 meses. E aí o cidadão fica preparado, já sabe como organizar as suas contas e etc. Não acontece isso. Portanto, nós estamos a ser alvos aqui também de um erro de comunicação institucional do governo. Aliás, só para recordar, há tempos o governo teve uma reunião com a Associação de Taxistas que garantiu que a subida dos combustíveis, não especificou se seria o gasóleo ou a gasolina, pelo menos não estava agendada para tão próximo. A Ministra das Finanças também nos Estados Unidos disse que, de facto, vai-se continuar com a retirada dos subsídios aos combustíveis, mas também não deu qualquer sinal de que seria tão próximo assim. Sim, para além deste problema de má comunicação ou péssima comunicação, ainda há esse problema de terem discursos desencontrados. Para além desse caso que a Sueli também aqui enumera, há um outro. No mês passado, ao início deste mês, a ministra do MAPES, Teresa Dias, dizia que não iria mexer na questão do aumento dos salários, porque aquilo dependia da dinâmica da economia do país. Mas, há pouco tempo, uma semana, sexta-feira passada, o Presidente da República, numa reunião do Comitê Central, anunciou um acréscimo de 30 mil kwanzas para algumas profissões especializadas, como médicos, como professores e etc. Então, se a ministra já tinha dito que era quase impossível, que não se podia, ou que não iriam alterar, porque aquilo dependia do mercado, como é que uma semana depois vem o presidente a fazer um anúncio de mais de um acréscimo, embora que era um acréscimo de 30 mil kwanzas, é insignificante, mas seja como for, é sempre um acréscimo. E via-se aqui também que cada um fala também o que quer. Mas isto de alguma forma demonstra que o governo não sabe o que está a fazer. Saber ele sabe, o problema é de comunicação interna. Às vezes há pessoas que tomam a iniciativa
iniciativa, se calhar no caso da ministra Teresa Dias, não quis se comprometer, recebeu uma orientação antes e ficou naquela linha que não vai subir. Né? Não vai Também subir. pode-se dar o caso de que não soubesse de facto. Tenha Também, sido uma decisão unilateral do Presidente da República. Também podia se dar esse caso que ela também não soubesse, mas a questão é que, aliás, o que estamos aqui a analisar é esta desconexão nos discursos e a falta também de coerência também e acasalamento deles. E vemos que a única oportunidade que o Presidente tem de conversar com os seus ministros é só mesmo ali a base, naquela mesa do Conselho de Ministros. Aquilo é muito rápido. Ele chega, está de pé, senta-se, passa os papéis, vão revisando, mas ele não tem contacto direto com os seus ministros, não os recebe um a um para analisarem certas questões. O Presidente recebe, pelo menos, relatórios ou a partir de outras fontes, das fontes de segurança e por aí fora, mas como os ministros, não. Isto é uma prática já que vem desde o tempo de José Eduardo dos Santos. Então, em conclusão, começam a ter cada um diz o que quer, diz o que lhe passa na cabeça. O ministro diz uma coisa, dia seguinte o Presidente lhe desautoriza, diz outra coisa, dando um ar daqui de falta de unidade ou de união ou de concertação no interior do sistema. 18 horas e 15 minutos, ouvinte essencial, estamos já no programa Dias Andados, já referente ao dia 26 de abril de 2024, portanto, a última edição do mês. Estamos a analisar os temas que marcaram a semana, aqui neste programa, que tem como ideal isso mesmo, analisar os temas que decorrem durante a semana. Hoje é nosso convidado o jornalista e também analista José Gama. Vamos já passar para o último tema do dia. Celebrou-se ontem o 25 de Abril, a fim da ditadura em Portugal, que marcou o fim da ditadura em Portugal. João Lourenço esteve presente. Antes de mais, creio que tenhas ouvido o discurso do Presidente da República. Que análise fazes do discurso de João Lourenço? Ele fez um discurso interessante, falou da importância do 25 de Abril, mencionou um ponto que todos nós concordamos, que o 25 de Abril, que é a revolução que pôs fim aos 48 anos de ditadura salazarista, que aquilo parte pelas derrotas que o regime colonial estava a ter na Guiné, que aquilo parte também pela luta desencadeada pelos nossos movimentos de libertação em Angola e também pelo desgaste que a Frelimo estava a causar ao regime colonial português a partir do Cabo Delgado. Ele dá esse ponto aqui, menciona também a questão do Cuito com a Naval, que para além do... ele ainda diz que enquanto Portugal lutou naquela altura, mas nós já estávamos a lutar antes contra as guerras de ocupação colonial, que são aquelas guerras que começaram antes naquelas lutas travadas pela Gingambanda. Depois o Presidente, no seu discurso, faz uma incursão na Batalha do Cuito com a Naval, dizendo que libertou a Namíbia, libertou a África do Sul e por aí fora. E depois, no contexto internacional, ele fala aqui menciona a questão da agressão da Rússia contra a Ucrânia, que ele acha que também merece uma solução. Fala daqui do caso de Israel, condena os ataques que têm acontecido na faixa de Gaza, fala do ataque que aconteceu em 7 de outubro do ano passado em Israel, em que Israel exerceu uma força desproporcional, fala do direito da Palestina de se constituir um Estado conforme normas já estabelecidas pelas Nações Unidas. Aqui ele falou muito bem, mas agora a questão fora do discurso, é que o Presidente da República foi para Portugal para celebrar o 25 de Abril. O que é o 25 de Abril? O 25 de Abril foi nada menos que a realização de um golpe de Estado em Portugal. Um golpe de Estado que
libertou Portugal, libertou também as colónias. Temos aqui um João Lourenço que dirige, é o campeão da paz, campeão da reconciliação ou da paz, e que tem estado a pregar contra os golpes de Estado. E aqui vimos ele aí celebrar um golpe de Estado que aconteceu há 50 anos em Portugal. E ele tem pânico, o seu regime tem pânico e horror pelos golpes de Estado. Sempre que os miúdos em Angola vão se manifestar contra as repressões e etc., ele reage como se o país fosse enfrentar um golpe de Estado. Põe a tropa na rua, usa a violência contra os cidadãos, faz tudo contra o cidadão. E vimos ele aqui a enaltecer os capitães de Abril, recebeu o Vasco Lourenço, que foi um dos líderes do movimento, que é o líder da Associação 25 de Abril, e a falar numa assembleia sobre as liberdades que o povo português conquistou. Aquilo que ele presente foi... As circunstâncias não justificavam? Ou o João Lourenço devia manter o seu posicionamento? Mas a questão é que ele está aqui a pontuar um povo que estava sobre uma ditadura, tinha as suas liberdades limitadas, os seus direitos limitados e que conseguiu se libertar. O que ele estava ali a... Uma comparação ao que vivemos no dia de hoje, também vivemos numa ditadura? O que o português conquistou há 50 anos é o que o presidente João Lourenço está aqui a fazer ao contrário. Aquilo que Salazar fez em Portugal é o que o presidente João Lourenço está a fazer agora com os angolanos. Está a aprovar leis que limitam o exercício de liberdade dos angolanos. Está a aprovar leis que prendem o próprio cidadão. Ele está a aprovar leis e criar normas que sufocam o seu próprio cidadão. Quer dizer, está aqui uma situação de contradição. Ele vai para um parlamento falar de liberdade e no seu parlamento, no mesmo dia, estão lá os deputados da nação a protestarem contra os assassinatos, contra violações dos direitos humanos a acontecerem em Angola. Ele no seu parlamento ele lá está a falar de liberdade e no seu parlamento estão a lhe cobrar de liberdades e direito à vida. Há esta contradição que nós encontramos aqui. O presidente João Lourenço aí falar de liberdade. Acreditas que o João Lourenço levaria um discurso diferente? Como? Havia essa possibilidade de João Lourenço levar um discurso diferente do que ele levou? O que se quer do João Lourenço é que ele renuncie às práticas de limitação às liberdades do povo angolano, que ele promova a democracia no país. Mas isso ajudaria o próprio partido? Por vezes tem que se fazer esse sacrifício. Os capitães de Abril que ele esta semana foi celebrar, os portugueses tiveram que fazer esse sacrifício também. Até deixaram cair os partidos. Havia ali havia ali os partidos que existiam antes do 25 de Abril, foram todos eles sacrificados. Se tiver que sacrificar o MPLA em nome do país, o presidente também pode. Há países que fizeram isso. O regime do apartheid sacrificou o Partido Nacional para dar lugar à democracia e às liberdades cívicas no país. Um dia, se haver esta necessidade, se ele quiser também, pode pôr o MPLA de parte. A prioridade do presidente João Lourenço deve ser Angola e os angolanos e não necessariamente o MPLA. Daí a necessidade que temos defendido que no futuro Angola precisa de renovar e reformar a sua Constituição para passar a produzir um presidente apartidário. Embora ele possa vir de um partido ou de fontes partidárias, mas ele, quando está no exercício daquelas suas funções, ele tem que estar num ambiente apartidário e republicano. É isto que nós precisamos. Voltando um pouco mais no discurso, João Lourenço voltou, ainda que de forma polite, a criticar a ação da Rússia na Ucrânia, sendo que foi convidado para estar na Rússia no próximo ano. Como é que achas que vai ser esse encontro entre João Lourenço e Vladimir Putin?
Bom, o presidente João Lourenço tem uma coerência no seu discurso com relação à Rússia. Até aqui, ele era um aliado da Rússia, Angola, o MPLA. Ele faz uma ruptura com a Rússia durante os últimos estes 2 anos e até aqui continua coerente a estar solidário com a Ucrânia, não, mas está a favor está contra a agressão russa e aí ele está certo. Agora, quando ele vai para Portugal, num espaço internacional que vai ainda provocar eco, ele diz que ainda condena a Rússia, ele está a dizer ali automaticamente que não vai atender o convite de Putin, né? Porque ele sabe, se Putin o convidar, ele ali não vai para a Rússia e fazer essa defesa que está a fazer. Então, ele sabe que se for para a Rússia, vai reduzir, vai atenuar o seu discurso. Então, ele está a passar uma mensagem que não vai, que a sua posição é esta, Putin o convidou, mas não é o convite. Que João Lourenço não vai atender este convite? Eu acho que se ele fosse... Tendo em conta a importância da Rússia para o nosso país? Exatamente, o convite já é para o próximo mês de maio. Ele não está a recuar no seu discurso. Não estando a recuar no seu discurso, está a dar um sinal ao Putin que não vai para ali. Quer dizer que a minha posição é esta. Não é este convite, não é esta viagem que vai me fazer mudar ou alterar a minha postura ou o meu discurso. É o recado, pelo menos. Quais seriam as consequências de João Lourenço não aceitar esse convite? No caso, ou não iria, achas que mandará pelo menos o Ministro das Relações Exteriores, mas haveria alguma consequência nesta renúncia ao convite? Primeiro é que a Rússia, neste momento, ele depende da Rússia em termos de armamento. A Rússia é a potência que fornece armamento militar para Angola, ele tem um assessor militar. Angola está a virar-se para os Estados Unidos nesta questão de armamento. Exatamente. Quando ele faz uma mudança de mercado, ele está-se a desenvolver, está a criar condições para não estar dependente da Rússia. Então, não estando dependente da Rússia, ele não vai ter aqui mais consequências nenhuma, pelo menos vai ter ganhos políticos, porque ele prefere agora estar alinhado aos Estados Unidos e a fazer esta ruptura com a Rússia. Isto agrada, mais uma vez, os Estados Unidos, né? Ele ganha como? Os Estados Unidos não lhe vai incomodar. Vimos aqui, o presidente recebeu esta semana uma alta funcionária do Departamento de Estado, a diretora da USAID. Saíram aqui relatórios desfavoráveis às suas políticas face aos direitos humanos. Então, ele com essa ruptura com a Rússia, faz também com que os americanos não lhe incomodem em matérias de direitos humanos e democracia. Então, ele está aqui à vontade. Muito bem. A par do discurso do Presidente da República, antes mesmo desse discurso, João Lourenço foi recebido por uma manifestação de um pequeno grupo de angolanos que esteve à porta da Assembleia da República de Portugal. Achas que este número pequeno foi suficiente para fazer algum ruído? Bom, olha, quando se deu o 4 de fevereiro, foi também um número pequeno e faz ruído até hoje. Foram assaltar as cadeias. Portanto, essas manifestações, a sua dimensão não está no número de pessoas que vai ali estar. Nós já vimos manifestações em frente à Casa Branca apenas de um único indivíduo que pega, e em outros países, que ele põe fogo no corpo e incendeia-se para despertar o mundo. E vimos a Lady Laura a pronunciar, a reconhecer também que havia ali dezenas de pessoas, mas o importante foi a mensagem deles ter passado. O interesse deles também não era pôr ali 100 pessoas, 1000 pessoas, não. Era apenas ter mesmo aquele cartaz. Teve repercussão, pelo menos, na imprensa internacional. Como? Teve repercussão, pelo menos, na imprensa internacional. Eles estavam ali em frente ao Parlamento português. Todo deputado que está a entrar ali, olha para o cartaz que está escrito ditador, sabe que vai chegar ali, tem um presidente que é contestado pela sua
por uma parte da sua população, que o vê como um líder não democrata, né? Ele está ali a discursar, a falar sobre liberdade, sobre conquistas do povo português e também do povo angolano, mas todo parlamentar presente tem a noção de que aquele discurso provavelmente é de fachada, porque tem ali populares que estão a lhe contestar, porque ele reprime o seu povo, ele limita as liberdades no país, prende ativistas no seu país, persegue os opositores e etc. Portanto, a mensagem destes cidadãos que ali estavam presentes chegou, teve efeito. Agora, cabe ao presidente e à sua entourage passarem a refletir e decidirem o que é que querem para Angola. Se o presidente João Lourenço quer deixar como legado uma Angola ao estilo Coreia do Norte, ou se quer deixar uma Angola ao estilo da Califórnia, né? que é a sétima, que se fosse um país seria a sétima maior economia do mundo. É isso que o presidente deve refletir, porque ele está em fim de mandato. Quem está em fim de mandato deveria se preocupar já em como sair, e não esta preocupação. O presidente cada vez mais endurece o regime, e isto faz crer às pessoas que não têm uma agenda de saída, porque quem quer sair está preocupado com a sua imagem, etc. Não, ele quer endurecer para quê? Para amanhã, quando grupos internos contestarem-lhe, ele tem instrumentos legais para reprimir, para pôr na cadeia as pessoas. Portanto, aí a mensagem passou ao mundo naquele parlamento, e aliás, é um parlamento português. Passaram mensagens de quem? Passaram mensagens do presidente Macron, da França, do presidente Joe Biden, andaram ali diplomatas, vão fazer relatórios e a indicar que de dois presidentes, pelo menos, africanos que aí estavam, Omaro Sissoko e João Lourenço, foram objetos de manifestação à porta do Parlamento. Por que é que não fizeram também manifestação? Os cabo-verdianos não fizeram manifestação contra o seu presidente em frente ao Parlamento. Só foi o Sissoko e João Lourenço que foram objetos de contestação. É momento dos dois refletirem. Há tempos, o Chega, uma força política em ascensão em Portugal, manifestou-se contra o presidente brasileiro, Lula da Silva, a discursar no Parlamento português. O mesmo não se viu agora quanto a João Lourenço. Isso significa que Portugal não tem esta imagem de que muitos angolanos, pelo menos no exterior, têm de João Lourenço em Angola, ou de facto não faz moça discursar ou não o presidente angolano no Parlamento português? Não, o Chega tinha também, para além de ter feito aquela posição, pronunciamentos contra Lula da Silva, tinha também a intenção de fazer isso contra o João Lourenço. Só que o líder do Chega, como teve bons resultados eleitorais, preferiu fazer um discurso com mais maturidade, não interferindo... Mais nacionalista. Exatamente, mais para dentro, não tocando em questões internacionais. Fez um discurso, como ele próprio disse ali, sem papel, sem nada, enaltecendo o papel que foi feito no 25 de abril. Eu acho que ele deixou os próprios angolanos contestarem o presidente João Lourenço, para não parecer que é ele que esteve a agitar ou que foi agitado pelos revus que estavam ali, embora que alguns daqueles revus estiveram antes, foram recebidos por parlamentares do Chega. Desta vez eles não fizeram de facto isto, mas deixaram mesmo aquilo com os angolanos ali, liderados pela Lady Laura e outros rapazes ativistas que estavam ali presentes. Para finalizar, já disseste que tiveram aí representantes de vários países, mas em termos gerais, com que imagem é que João Lourenço sai desta comemoração? Bom, é aquilo que dizíamos. Ele foi para ali falar, num parlamento, a falar de liberdades. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo está consciente que ele não promove a liberdade, ou melhor, limita as liberdades a seu povo. Então, o seu discurso é, em parte, anulado com esta manifestação que fizeram contra ele. Porque toda a mídia portuguesa que está a publicar, que está a noticiar sobre o discurso de João Lourenço, está automaticamente a reportar
ele foi ali contestado, que a sua presença não foi bem-vinda por parte dos seus próprios cidadãos que foram em frente ao Parlamento com os dizeres a chamarem-lhe de ditador. Ele foi celebrar uma festa da liberdade, quanto que por detrás ele não promove liberdade para o seu povo. Então, foi visto ali como um líder que está ali em contradições. Vimos Muito aqui bem. o discurso do Macron, que o Macron dizia que a liberdade que o 25 de Abril também ajudou a despertar da Europa, trouxe liberdade também para todos. Repartiram, associou a liberdade de Portugal com a liberdade de todos. Tivemos ali o Biden também fez um discurso a dizer que ia enaltecer Portugal, foi um dos primeiros países também a reconhecer a liberdade dos Estados Unidos, e quando os promotores da liberdade dos Estados Unidos o declararam este feito, até celebraram com vinho da Madeira de Portugal. Mas agora, e a imprensa reportou isso, coisas positivas. Agora, da Angola vão sempre estar a reportar esta mancha que o presidente provocou ali. Agora, o presidente que ele podia ter feito agora é conversar com chamar estes ativistas que foram contestá-lo, ouvir as preocupações dele e depois ver como é que ele pode retificar. Mas não acredito que nenhum daqueles vai aceitar se reunir com João Lourenço. Mas João Lourenço teria essa predisposição quando no seu próprio país não o faz? Ela aí podia, por causa tem uma agenda, há um movimento, um chamado movimento espontâneo ligado ao gabinete de ação psicológica, que desde há 2 meses que está a fazer trabalhos em Portugal, que era para promover o encontro da comunidade com o presidente. Muito bem, a 18h35, José Gama, só me resta agradecer-te mais uma vez pela disponibilidade em analisar aqui os fatos que marcaram a semana. Contamos contigo numa próxima oportunidade. 18h35, hoje, como não demos aos ouvintes do Dias Andados a ouvir música, vamos fazer...
18h41, estamos de regresso para o Dias Andados. Este é Nuxo e Márcia Fernandes com a música, Márcia Antunes, a música é Luanda. Nesta segunda hora de programa, já sabe, ouvinte essencial, é natural que nós olhemos para os temas que marcam a semana. Por isso mesmo vamos recordá-los e começamos mesmo pelo dia de ontem. Que foi comemorado o 25 de abril, portanto, os 50 anos da Revolução dos Escravos e da consolidação da democracia em Portugal. No discurso em alusão à data, o Presidente da República adiantou que o aumento da produção nacional, bem como a criação de empregos, são desafios que devem ser ultrapassados aqui no nosso país. O regime do apartheid caiu. A Namíbia tornou-se num Estado livre e independente e a África do Sul instituiu um regime democrático governado por quem conquistou nas urnas a maioria dos votos dos eleitores. Soubemos vencer e superar o desafio da nossa existência como nações livres e soberanas, estabelecer a paz e a reconciliação entre nós, estando hoje empenhados no desenvolvimento econômico e social de nossos países. O desafio de hoje é o da consolidação da democracia, da diversificação e fortalecimento das nossas economias, do aumento da oferta de bens e serviços, do aumento das exportações e do aumento da oferta de postos de trabalho para a redução do desemprego. Nesta data em que comemoramos os 50 anos do 25 de abril, o mundo assiste com preocupação ao crescimento e proliferação de movimentos extremistas, da xenofobia, do neonazismo, da intolerância política e do fundamentalismo religioso, do terrorismo que ameaçam as democracias e procuram por meios democráticos, em alguns casos, mas, sobretudo, por métodos e caminhos inconstitucionais chegar ao poder. João Lourenço voltou a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia e defendeu uma solução pacífica para o conflito que já dura há mais de 2 anos. Juntemos mais uma vez as nossas vontades e energias para enfrentar e derrotar estas forças negativas que hoje se apresentam com novas roupagens, mas que ameaçam as liberdades fundamentais dos cidadãos, a vida humana e o progresso social das nações. Nós que lutamos pela liberdade, que hoje comemoramos, temos o dever moral de condenarmos a agressão, ocupação e anexação dos territórios ucranianos pela Rússia e de exigir o respeito pela soberania e integridade territorial da Ucrânia e que sejam envidados os esforços diplomáticos necessários para que seja alcançada a paz definitiva na Ucrânia e na Europa no geral. O especialista em relações internacionais, António Eugênio, entende que o discurso de João Lourenço é o de reafirmar a posição de Angola quanto ao conflito e acrescenta que tal posição não deverá colocar em causa as relações entre Luanda e Moscou. Angola sempre posicionou-se não em favor da Rússia e tampouco também em favor da Ucrânia, mas Angola sempre reconheceu que há ali a violação da autodeterminação dos povos. O facto da Rússia ter invadido, Angola reconhece que a Rússia invadiu o território da Ucrânia e é necessário que se possa pôr fim a este conflito, que de certa forma coloca até em causa aquilo que é a segurança alimentar mundial, que certamente com este convite que o presidente russo efetuou ao presidente angolano para visitar a Rússia em 2025, é muito mais no sentido daquilo que tem sido também o
posicionamento de Angola perante os Estados Unidos da América e a China também, e que a Rússia entende que não deve ficar atrás, que deve também convidar o presidente angolano a visitar a Rússia para melhor compreender aquilo que são as posições de Angola sobre as grandes questões mundiais, e certamente será nesse sentido. Também não se coloca de parte a possibilidade de Angola, ou seja, da Rússia, do governo russo, na pessoa do presidente Vladimir Putin, procurar algumas explicações em relação àquilo que tem sido a posição de Angola sobre as grandes questões mundiais. Especialista em Relações Internacionais, Antunes Eugênio. Ainda em Portugal, o dia de ontem ficou marcado pelos protestos contra o Presidente da República, realizados por alguns angolanos por alegada falta de democracia em Angola. Portugal é conivente! 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 Pesadão! Fora a ditadura! Fora a ditadura! Angolanos em Portugal protestaram ontem contra o Presidente da República por alegada falta de abertura à democracia no país. Esta semana entrou em vigor, desde a meia-noite de terça-feira, dia 23, um novo preço do gasóleo no país. O litro do combustível custa agora 200 kwanzas, contrariamente aos 135 cobrados anteriormente. Segundo o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, a medida enquadra-se no ajuste gradual até 2025 dos preços de venda ao público dos produtos derivados do petróleo para os níveis de mercado. Sobre a subida, o taxista Bernardo Paulo lamentou e espera que esta mexida não provoque a alteração dos preços dos bens de primeira necessidade. É muito triste porque, contando com o estado que nós estamos, com a subida dos preços, quer dizer, é muito complicado, porque tem muita família que não está a aguentar e já as coisas subiu. Ainda a combustível sobe mais de novo, o gasóleo subiu mais a 200 quando uma hora a outra subiu. Tipo, não pensaram nada nos outros, só fizeram subir. Não pode, porque está mesmo mal. Se eles estão conseguindo fazer alguma coisa, até pessoas que não estão conseguindo, com esse mercado, não estão conseguindo, imagina mais subiu mais, como é que nós vamos ficar? Uma das várias reações ao aumento do preço do gasóleo efetivado esta terça-feira, à medida que foi anunciada na segunda-feira à noite e que entrou em vigor na terça-feira. 18 horas e 49 minutos é o ponto final ao programa, aliás, ponto e vírgula, porque antes disso ouvimos as perguntas, sem ofensa, claro, de Geralda Embaló. Da nossa parte é tudo. Este programa teve o apoio à produção de Rita Fernando, Nilton Ventura, Mercedes de Andrade. A mesma equipa, já sabe, volta na próxima semana. Contamos com a sua audiência. Até lá, passe bem. Fique com Geraldo Embaló. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde já sabe perguntar, não ofende. No final de uma semana em que o aniversário do 25 de Abril, a Revolução Portuguesa dos Escravos, que pôs fim à ditadura, proporcionou uma rara, muito rara mesmo, raríssima oportunidade de o chefe de Estado falar em público sem nos envergonhar completamente a todos. Aqui vai uma obrigada, que só não é maior porque trata-se de uma função bem remunerada, de quem escreve os discursos, mas ainda assim uma obrigada a quem escreveu o discurso que o chefe leu sem desvios que são rotineiramente embaraçosos. É verdade
que a motivação para a leitura sem derivações e desaprumos talvez tenham sido as múltiplas e um bocadinho desnecessárias referências belicistas ao passado, mas que foram relativizadas pela referência mais uma vez pertinente e atual de que o mundo não pode continuar a permitir que, com o argumento da necessidade de eliminação do Hamas, o povo palestino seja exterminado, não só pela ação de bombas, como também pela negação imposta pela força ao mais elementar direito humano, o acesso a alimentos, água, assistência médica. Palavras do PR, que falou bem. E como é raro, vale dizê-lo, falou bem. Esta semana morreu uma bebê que foi retirada do corpo da mãe, uma recém-nascida. A mãe morreu num ataque israelita com a irmã de 3 anos e o pai portanto, e 5 dias depois morreu a pequena que tinha sido retirada do corpo da mãe, que era prematura, não pesava sequer 2 quilinhos e não resistiu a dificuldades respiratórias. O sistema de saúde em Gaza está em colapso total. O estrago que este apoio americano a Israel e que permite que esta investida israelita está a fazer a campanha de Joe Biden para a reeleição, continua a marcar a atualidade a nível internacional. Esse apoio está a afastar o seu eleitorado dos democratas, entre outras coisas, de tal ordem que nas intenções de voto Biden já aparece empatado com Donald Trump. Em alguns casos, em alguns estados mesmo, alguns estados-chave, já se vê uma vantagem para Trump de 48% versus 45%. O presidente americano aceitou esta semana debater com o seu opositor, Donald Trump, num exercício que o nosso presidente evita como a peste desde que assumiu a cadeira em 2017, que é tão importante, esta coisa dos debates, é tão importante em democracia. Uma tal democracia que ele foi elogiar em Portugal. A propósito de democracia e voltando ao discurso do chefe em Lisboa, que foi lido tão diligentemente, notou-se a ausência daqueles improvisos pavorosos de que ninguém nos salva quando o chefe fala à vontade e que descamba tantas vezes para conversas da quinta dos animais, que metem marimbondos, outros insetos, gazelas que insistem em não saltar, pérolas como fizemos mais com o colono, a oposição são um bando de malandros, enfim. Um arraial de demonstrações de falta de polimento que são absolutamente assustadoras. Apesar das críticas que já li por aí online de que o discurso foi lido em oposição a ser um discurso pensado, em comparação com outros líderes, donos de mais fina oratória, capacidade de oratória, teria sido de bom senso, na minha opinião, que o Presidente falasse mais vezes com recurso a discursos escritos, elaborados e verificados por especialistas em comunicação que sabemos que tem na sua equipa para evitar as misérias com que somos brindados quando fala o que lhe vai na cabeça. Se até presidentes especialistas em comunicação, como o anfitrião do casal presidencial em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, conseguem pisar na jaca e esquecer que quem muito fala muito erra ou que em boca fechada não entra moscas, como diríamos entre nós, o tio Celito disse na semana que passou que o líder do atual governo português, Montenegro, tem comportamentos rurais e que o antecessor era lento por ser oriental. A capacidade de oratória pode ficar comprometida por várias situações, desde o álcool à idade, qualquer coisa que aqui não está a correr muito bem. No entanto, algumas referências do discurso do nosso chefe de Estado em Portugal não deixam de ser irónicas. A Revolução de Abril resgatou, isto são palavras do Presidente, a Revolução de Abril resgatou os direitos cívicos e políticos que estiveram proibidos e anulados pela ditadura por quase meio século e possibilitou a criação de um Estado democrático de direito, onde os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos portugueses estão constitucionalmente assegurados, diz João Lourenço. Mas, e agora pergunto eu com muita pena de que a nossa revolução não tenha produzido os mesmos efeitos em Angola,
Mas agora pergunto eu, pessoa que compreende a importância de, abrir aspas, assegurar liberdades e garantias dos cidadãos. É esta a mesma pessoa que posta no cadeirão máximo, deixa prender as pessoas em nome da sua ofensa, contribui ativamente para a perversão do sistema de justiça de modo a favorecer a sua agenda política, permite que as suas forças sobre o seu mandato executam, restringam a liberdade, executem pessoas, restringam liberdades dos cidadãos, como assinala a Amnistia Internacional esta semana, também num relatório que elaborou, e também o Departamento de Estado americano, no seu relatório sobre os direitos humanos, publicado também esta semana. Como é que é possível que esta é a mesma pessoa? O relatório dos americanos, particularmente, é claro a afirmar que o governo limitou as liberdades de associação e demonstração previstas na Constituição angolana. É claro a afirmar que é do conhecimento dos americanos que, para além de usar desculpas desprovidas de sentido para desautorizar manifestações pacíficas, Angola aprovou leis como a Lei das Organizações Não Governamentais, que é proibitiva dessa liberdade de associação, que é um direito humano. O relatório dos americanos afirma também claramente que o governo angolano não respeitou as liberdades de expressão, que usou leis de insulto para prender quem expressou a sua opinião, e ativistas como o Tanais Neutro, que ainda está preso e que, segundo alguns reportes, está preso em condições de saúde precárias depois de uma greve de fome em protesto pela prisão injusta dele e dos seus que estão a ser sujeitos até agora. Não passaram despercebidos os casos de difamação e perseguição judicial a jornalistas, muitos reportados pelo Comitê de Proteção de Jornalistas. O sistema judicial, que o nosso PR descreve como cada vez mais dinâmico e atuante, é descrito pelos americanos como sendo afetado por fraquezas institucionais, incluindo a interferência na esfera política, nos processos de decisão e como interfere. Temos relatos de juízes que saem da sala de audiências para receberem ordens superiores ao telefone e que implementam cegamente. O relatório menciona também as prisões arbitrárias, detenções arbitrárias, excesso de força e violência das autoridades, bem como condições subhumanas nas cadeias. O relatório menciona assassinatos extrajudiciais e, no capítulo socioeconómico, em notas como o emprego, que o chefe de Estado voltou a colocar esta semana no seu discurso como um desafio, como se ainda estivesse no início do seu mandato. O relatório dos americanos diz que aproximadamente 9 milhões de pessoas, cerca de 80% da força de trabalho angolana, está no setor informal. Isso diz muito da nossa economia. Um setor que, ainda por cima, ainda providencia básicos como a água, como acesso à água, como acesso ao transporte, básicos que devia ser o Estado a garantir. Várias referências que nos distanciam das qualidades de um Estado de Direito consolidado que o chefe de Estado elogiou no país alheio. E agora pergunto eu, e porquê é que não implementa essas qualidades de um Estado de Direito entre nós? As mesmas qualidades que elogia nos outros. Porquê? Mas é com a esperança teimosa, querido ouvinte, que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras,